Bom, vamos começar então a fazer uma oração. A gente já inicia. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por essa semana, pelas bênçãos que você tem nos dado. Graças te damos, Senhor, por tudo. Nos abençoe nesse dia, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, e das revelações que o Senhor tem feito na Tua Palavra e na natureza, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou líder do grupo de estudos da ABC2 aqui em Brasília. Você já conhece a ABC2? Já ouviram falar? Não. Nada, né? Então a gente vai começar então no começo, então, e aí eu vou mencionar para vocês um pouquinho do que é a ABC2 e tudo mais, tá? Só que antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Esse trabalho que nós montamos aqui, com esse encontro, essas coisas, foi pensando justamente em vocês que iriam vir aqui, iriam assistir. Então, fique à vontade, tá? Eu preparei apenas 2 palestras, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. Eu quero passar por elas assim, bem rápido, para que tenha a maior quantidade de tempo para a gente discutir, conversar, tirar dúvida, tá? Então vocês podem ficar à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Tem dúvida, pergunte, não leve dúvida da casa. Hoje é o único dia que a gente tem para tirar qualquer dúvida, tá? Então qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode ficar à vontade, tá? Bom, antes eu agradecer o pastor Paulo, que cedeu esse espaço aqui para a gente, tá? Gentilmente cedeu aqui para a gente está aqui aprendendo. A Tamires, na realidade, ela fez 90% dos trabalhos, os 10% são as figurinhas que eu coloquei no slide, tá? O resto foi ela que acabou intermediando para a gente. Obrigado. E, bom, então a gente vai começar. E o que a gente vai tratar hoje, os dois temas, as duas palestras que a gente vai tratar, vai ser dentro daquele tema maior, dentro daquela temática maior, que é a relação entre fé e ciência. Tá? Então a gente vai tratar desses dois assuntos. A abordagem que a gente vai fazer aqui é sempre procurar, partindo do ponto de vamos dizer assim, da base da teologia cristã, a gente vai partir disso. Então a gente não vai construir toda a teologia cristã, passar pela história, pelas doutrinas, não. A gente vai partir que isso já está construído. Do outro lado, a gente vai partir de que a ciência já está construída do jeito que está. Tá? Então, das pesquisas que são feitas, de coisas que a gente encontra e lê por aí. Partindo de que tudo isso já está pronto, qual que é a relação entre os dois? Tá? Então, a gente vai trabalhar essa relação entre os dois. Claro, a gente vai passar um pouquinho aqui, por exemplo, nessa primeira palestra que a gente vai mencionar aqui a relação entre fé e ciência, a gente vai mencionar um pouquinho de história, o que a igreja ao longo da história entendia sobre, por exemplo, a criação, qual que é a ideia da igreja de criação. A igreja ao longo da história, que eu acho que vocês devem conhecer bastante, ela não tinha um pensamento único ou uma visão única sobre, por exemplo, criação, ou como é que Deus governa a sua criação. Porque uma coisa a gente nunca teve dúvida dentro da teologia: Deus criou todas as coisas com um objetivo claro, simples, direto, para a sua glória. Só isso. Isso está bastante claro, isso é uma base da teologia, a gente não retira isso, a gente não modifica isso. Tá? Então, a gente parte disso. Agora, o como Deus fez todas as coisas, como Deus mantém todas as coisas, isso a gente não encontra dentro das Escrituras. A gente vai encontrar essas coisas dentro, por exemplo, da outra revelação que Deus fez, que é a revelação geral. Existem 2 revelações: a revelação especial, onde nós encontramos um Deus pessoal, em que Ele envia o seu Filho para morrer por nós, tirar a gente do pecado onde nós nascemos. Isso é a revelação especial, onde Deus, como é que Deus ele se mostra ou ele se relaciona com o ser humano. A gente busca isso na Bíblia, a gente vai achar todo esse suporte na Bíblia. Agora, como é que Deus faz essas coisas, o rumo, o processo que Deus faz essas coisas, a gente não encontra na Bíblia. A gente vai para a revelação geral. A revelação especial ela é dada justamente para os eleitos, para os salvos, justamente para esse povo. Revelação especial. A revelação geral, por outro lado, ela não é somente para os cristãos, somente para os salvos. Ela é para qualquer pessoa, para todo mundo. Então, um ateu, um agnóstico, um teísta, qualquer outro nome que tenha por aí, ele vai olhar para a natureza, ele vai olhar para as coisas criadas e vai ver, do jeito que está aí, através da ciência, porque
ele trabalha com ciência e tudo mais, tudo isso aqui está indicando que tem alguém que fez todas essas coisas. Ponto. Ponto. Não vai mais do que isso. Qualquer pessoa, seja ateu ou não ateu, seja cristão ou não cristão, ele vai olhar para a natureza e vai ver, alguém criou todas essas coisas. Ponto. Eu quero saber como é que esse alguém, como é que se relaciona. Não é na revelação geral. Aí ele vai para a revelação especial para poder ver quem que é que fez essas coisas. A gente descobre um Deus que atua no meio da história, em todos aqueles eventos, tanto bíblicos quanto ao longo da história da igreja. Tá? Tá claro até aqui? Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Você acha que fica à vontade. Bom, então, antes da gente adentrar mesmo nessas questões, aqui é o que a gente vai trabalhar hoje. Bom, então o que a gente vai ver? Primeira coisa, o que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência? Isso que eu e a Tamires trabalhamos. Né? O que significa isso? Significa que somos cristãos que trabalhamos dentro da ciência. Então, o pressuposto inicial da ABC2, ou ABC ao quadrado, é de cristãos. E esses cristãos, eles são cientistas em alguma área. Tá? Alguma área que eu digo é exatamente alguma área. Então, lá nós temos, lá na ABC2, nós temos sociólogos, pessoal da filosofia, bacharel em direito, ciências naturais, física, química, biologia, matemática, teologia. Então, todas as áreas do conhecimento têm cientistas que são cristãos e estão dentro da ABC2. E aqui tem, talvez não dê para ler muito bem em detalhes das 15 minutos, mas aqui tem toda a organização. Quem que é o presidente atual da ABC2 é o Roberto Roland, ele é físico lá da Unicamp, pesquisador lá da Unicamp. Guilherme de Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Labri Fellowship, que é a mesma instituição do Francis Schaeffer, que tem aqui no Brasil. Ele abriu aqui no Brasil, ele é o presidente da Labri e eu vice-presidente aqui da ABC2. Conselho consultivo, na realidade, é internacional. Tem esse cara aqui, o Lenz Alexander, tem alguns livros que eu menciono aqui que foram escritos por ele. Deixa eu ver, eu já não consigo enxergar muita coisa. O Andrew Briggs é outro pesquisador lá da Universidade de Oxford, tem livro da ABC2 também escrito por ele, e outros mais, tá? Então vocês podem encontrar tantos esses detalhes que eu estou mencionando para vocês como outros no site da ABC2. Tá, a gente tem tudo isso, um monte de cientistas cristãos, e faz o que com isso? A ABC2, ela tem vários objetivos, e um deles é fazer diálogo entre fé cristã e ciência. Fazer diálogo. A gente conversa, nós não temos uma posição, e aqui já vou adiantar um ponto lá no finalzinho da tarde que a gente vai tratar. Dentro da ABC2 nós não temos uma visão de forma institucional, de forma completa de alguma coisa relacionada à criação e evolução. Por exemplo, a gente vai mencionar na parte da tarde, tem o criacionismo Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, que você já deve ter ouvido falar, design inteligente, evolucionismo teísta e qualquer outros termos desse tipo. A ABC2 não toma partida em nenhuma dessas visões. Tá? Inclusive, lá dentro da ABC2 tem pessoas de diversas visões. Então, a ideia da ABC2 não é tomar por base de forma institucional, mas os seus membros que compõem têm as suas. Eu tenho minha própria visão específica dentro desse contexto, e a ideia da ABC2 é: bom, tem todo mundo é cristão, todo mundo é cientista, cada um tem a sua visão, tem outros que não têm visão específica, né? Beleza, vamos sentar e vamos conversar sobre essas coisas. Tá? A ideia da ABC2 é isso: é sentar e conversar, fazer diálogo, fazer pesquisa nessa área de relação entre fé e ciência. Tá? Então esse é o objetivo principal da ABC2, tem outros objetivos também. Bom, e a gente tem uma produção de material também bastante grande. Por exemplo, não sei se vocês conhecem podcast, é como se fosse um radinho. Depois que eu descobri podcast, eu abandonei rádio, TV, é muito melhor o podcast, muito melhor. Então, por exemplo, lá no Bible Talk, que é um podcast, a gente tem vários podcasts já gravados, e tem outros que estão gravando, que é da série da ABC2, tá? Teve o último que saiu, que não é da série ABC2, mas nós estávamos lá também falando sobre o livro Teologia Natural do Edson Marteff, que é um lançamento dele da Vida Nova, recente. Tá? Só que o melhor podcast que tem aqui é esse aqui, da Trabalho e Missão, que é onde eu participo. Os outros não participam, então brincadeira, tá? Mas são todos excelentes. Tá? Só para vocês verem, o
o tipo de tema, inteligência artificial e a imagem de Deus, antropologia filosófica, ética e genética. Então, assim, são coisas assim que quem vai nesses podcasts aqui são especialistas de cada área que estão fazendo pesquisa naquela área. E aí a gente quer pegar respostas, o que é imagem de Deus, o que é inteligência artificial, o que tem a ver? A gente não tem resposta porque a gente está justamente na pesquisa ali, na hora saindo. Tá? Bom, e aí a gente tem uma série de livros também que a gente já publicou, tá? Pela editora Ultimato, tem 12 livros, tem muitos livros aqui, tem alguns desses livros aqui, ó, Denis Alexander, que foi aquele que eu mencionei para vocês, que eu mostrei para vocês anteriormente, John Walton, a gente vai mencionar um pouquinho sobre ele, Alistair McGrath. Então tem bastante livro aqui, já tem 12 livros em diversas áreas, tá? Filosofia da tecnologia, na área de ajuste fino. Então tem muita coisa, tem bastante material. E isso foram traduções que a ABC2 fez e publicou em português, tudo isso está em português. Tem outros livros que a ABC2 também fez em associação com outras editoras, né? Então, por exemplo, tem esse livro aqui, a gente vai tratar algumas coisinhas dele no final da tarde, a origem, 4 visões cristãs, veja só, cristãs, sobre criação, evolução e design inteligente. Tá? Esse livro pega cada uma dessas... tá aqui, mais fácil. Esse livro aqui foi publicado inclusive esse ano. Tá? Então o que a gente tem aqui nesse livro? A gente tem 4 visões, que é o criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente e criacionismo evolucionário. A gente vai dar um destaque neles no final do dia. E aí pegou o especialista de cada uma dessas visões. Então o especialista da criacionismo da Terra Jovem, é o Ken Ham. Aí ele escreve um texto. Aí os outros 3 que não é dessa área vai lá e critica esse texto, de forma, vamos dizer assim, de forma tudo educada, tudo mais. Na verdade é mais uma conversa mesmo. E aí tem essa crítica que faz ao texto, cada um deles faz a esse texto, e no final o Ken Ham vai lá e dá uma réplica, passa para a próxima visão. E nas 4 visões se fazem isso. Então é um livro de 300 páginas, muito interessante, muito bom, assim, um nível... dá para você pegar, sentar e entender completamente, tá? Então tem outros livros também. Esse livro aqui, O Teste da Fé, a gente vai mencionar muita coisa sobre ele, que são cientistas que são, aliás, cristãos que são cientistas, eles ficam numa dicotomia, cristão cientista ou cientista cristão, os dois. A gente vai mencionar bastante, tirei bastante coisa dele aqui, tá? E o último recadinho a gente tem encontro na DC2, a gente tem 2 tipos de encontros, tá? Ou reuniões virtuais, que a gente conversa sobre diversos temas, diversos assuntos. Um deles é virtual, tá? Então você pode entrar nesse link aqui, bit.ly/SB, e aí aqui é a data. Então a próxima vai ser dia 10 de setembro, 09/19. A outra reunião, se quiser saber, é só colocar a data aqui no finalzinho, que já deixei de atrasar. Ou entrar lá mesmo no YouTube, tá? Se tiver algum link no YouTube, você pode entrar lá no canal, o pessoal se inscrever lá também, e aí você vai acompanhar sempre as discussões que a gente faz no virtual. Nesses últimos dias, a gente está trabalhando com teologia científica. No finalzinho da tarde, eu vou mencionar para vocês o que é isso. E a gente tem uma reunião mensal. Tá? A próxima reunião agora vai ser dia 11. A gente faz as reuniões lá na UNB, lá da CIB, tá? Às 10 horas da manhã e 7 horas da noite, lá no Multicurso 2. E nesse mês especificamente, a gente vai trabalhar com manuscritologia bíblica. Como é que o texto bíblico que saiu lá da mão de Esdras, no original hebraico, aramaico, chegou para a gente hoje em português que a gente lê aqui? Como é que chegou isso? Aquele texto que Paulo escreveu aos Romanos em grego koiné, aquele texto, do jeito que está ali, aquelas palavras, aquelas letras ali, pelos manuscritos que se tem, como é que aquilo chegou até nós? E a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma Bíblia em grego koiné. Esse texto da Bíblia em grego koiné é o texto mais perto, mais próximo do que Paulo escreveu? A gente vai discutir justamente esses temas aqui nesse mês, no dia 11 de setembro. Aí depois, geralmente é na segunda semana de cada mês, sempre nas quartas-feiras, tá? A gente coloca sempre 2 horários, quem puder ir nas 10 ou puder ir nas 19, dá para marcar todo mundo. Então a gente vai começar então. Bom, o texto, vamos dizer assim, a gente poderia colocar um texto referência para todas
essas discussões que é o texto de Salmo 19. Tá? O texto do Salmo 19 ele é como se fosse o texto da criação em si. Tá? Muitas coisas que estão aqui no slide, talvez eu não, vamos dizer assim, eu não leia tudo aqui, mas depois vocês podem pegar esses slides e desmanchar um pouco mais sobre essas referências ou alguma coisa a mais que tem no texto. Tá? Bom, então o Salmo 19 os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração do outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nelas pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu valor. Esse texto, por exemplo, eu tirei daquele ACF 2007. Corrigida Fiel. Corrigida Fiel, a edição de 2007. Sim. Bom, então a gente vai começar então, com um dos pilares, como eu mencionei, a gente não vai trabalhar em teologia, na teologia, e a gente não vai trabalhar com ciência, mas a gente vai trabalhar na ponte entre os dois. Tá? Então a gente vai fazer justamente essa ponte. Bom, mas primeiro, como a gente vai trabalhar com ponte, são dois pontos, a gente tem que começar pelo primeiro ponto, a questão da história da teologia cristã. E a teologia cristã, você pode entender, ou você pode, vamos dizer assim, ter uma ideia de como ela é construída ao longo da história da igreja, por exemplo, através das construções de interpretação bíblica que foi feita ao longo da história da igreja. Então, a gente pode marcar, por exemplo, um início ou um começo para a teologia cristã ali no final do primeiro século, do segundo século, onde começa a aparecer interpretações bíblicas, onde as doutrinas bíblicas vão ser cada vez mais construídas ou vão ser mais fortalecidas. Então, por exemplo, a questão da doutrina da Trindade, apenas para você dar um exemplo. A gente não tem expressão Trindade nas Escrituras, ou, vamos dizer assim, definição de Trindade. É isso aqui lá no texto de Paulo ou qualquer coisa. Não tem. Isso foi uma construção, uma interpretação dentro do Novo Testamento que foi debatida ao longo da história da igreja e foi, vamos dizer assim, a sua redação final da doutrina da Trindade, como nós conhecemos hoje, ela foi completamente fechada ali para o século, vamos arredondar aí, o século V, 481, 480, por ali, que foi o último concílio, o quarto concílio de Calcedônia. A gente pode arredondar por aí. Bom, a gente passou 400, 500 anos sem ter doutrina da Trindade, não. A doutrina já existia, mas a redação, a doutrina em si, vamos dizer assim, o texto da redação, ela só foi finalizada ali no quinto século. Tá? Então, essa construção de interpretações bíblicas ao longo da história da igreja, a gente pode marcar ou pode ter uma ideia de como que a teologia cristã foi evoluindo ou foi sendo trabalhada, construída ao longo desses vários séculos. Tá? A gente tem, só para alguns pontos que eu estou destacando. Bom, a história da igreja não tem como, em 3 pontos e 2 minutos, a gente falar sobre a história da igreja, mas dá para tirar alguns pontos, por exemplo, ali a gente tinha a escola de interpretação bíblica ali de Antioquia. Qual que era o foco dela? A questão do contexto histórico. Alguns representantes, Teodoro de Tarso, João Crisóstomo e o Teodoro de Mossuestia, os nomes complicados de falar. Tem a interpretação ou a escola de interpretação de Alexandria, que é aquela alegórica, ou seja, o texto está escrito de uma forma e a gente tem uma ideia, ou temos uma interpretação diferente do original em si. Isso tem o Grande de Alexandria, Orígenes, Dídimo, Cego e outros mais. Eu só coloquei 3. Na época da Reforma, no século XVI, a gente tem de forma geral, não é de forma única, a gente tem, vamos dizer assim, a escola ou as linhas, o desenvolvimento de interpretação nessa época era mais literal. Tinha também outros que iam para o lado não literal e tinha outros também que iam para o lado um pouco mais de acomodação, uma mistura meio que dos dois. Tá? Bom, e aí eu
estou citando um exemplo de como a ideia de criação ao longo da história da igreja, em alguns pontos, tá? Não são todos, eu não citei aqui todos os pais da igreja, todos os teólogos ao longo da história da igreja, eu citei alguns, pegando esse exemplo, como é que a igreja entendia a questão da criação e esse entendimento de criação foi evoluindo ao longo do tempo. Século II, Teófilo de Antioquia, o primeiro pai da igreja, afirmar que os dias da criação são literais, ou seja, são dias de 24 horas. Aí no século III veio Orígenes, com a interpretação alegórica, criticando a interpretação literal de 24 de criação em 6 dias de 24 horas. No século IV, Basílio de Cesareia, ele veio com a interpretação mais literal e tipológica. Ambrósio, ele já tinha uma ideia aqui um pouquinho diferente das outras, que é a criação em um dia com repetição em 6. O que isso quer dizer? Em outras palavras, significa o seguinte: a criação toda, e aqui eu só estou dando um exemplo, que a gente não vai trabalhar com tudo isso ao longo, mas a criação toda foi feita em um dia. Os outros dias que o texto bíblico menciona são, vamos dizer assim, pontos específicos desse único dia. Então, por exemplo, no único dia, Deus criou os céus, a terra, os animais, o homem e tudo mais, no primeiro dia. Aí os outros dias que mencionam, o dia 2, o dia 3, o dia 4, tudo mais, são, olha, no dia 4 apareceu as estrelas, no outro dia apareceu as plantas, no outro dia apareceu os animais, mas tudo foi criado no mesmo dia. Tá? Essa era a ideia de Ambrósio no século IV. No século V, o Agostinho começou com um método inicialmente alegórico, mas lá naquele livro A Cidade de Deus, ele, vamos dizer assim, ele modificou a sua interpretação para uma criação instantânea com repetição em cada um dos 6 dias, com uma conotação com os mais fracos. É uma ideia parecida com a de Ambrósio. A criação não foi feita em um dia, ela foi instantânea. Aí os outros 6 dias, os outros 5, 6 dias da criação, foram destacando como é que essa instantaneidade poderia, entre aspas, ser feita ao longo de alguns outros dias. Para que ele fez isso? Para poder ter uma forma de acomodação para os mais fracos. Essa é a ideia de Agostinho. Porque aqui, só voltando ao ponto que eu tinha mencionado, dentro da BC2, que é onde a gente trabalha, dentro da BC2 a gente não, de forma institucional, a gente não toma posições definidas, partidos em determinadas interpretações. Aqui a gente senta e conversa, dentro da BC2 a gente senta e conversa. Então tem pessoas, por exemplo, que são questões da Terra Jovem, da Terra Antiga, tem outros que são do design inteligente, criacionismo evolucionário e tudo bem. Então tem pessoas de diversas interpretações que se faz dentro disso, dentro do texto bíblico. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é, partindo da teologia e partindo da ciência, como é que a gente pode ter um quadro mais completo. A escolha de qual, vamos dizer assim, de qual partido é individual. A gente não vai dar uma resposta pronta, é isso aqui. Mas eu vou te dar as posições. Ó, a Bíblia menciona isso, a ciência menciona isso. A sua visão para a construção disso vai ter que ser baseada na Bíblia e na Bíblia e na ciência. Agora, como é que vai ser essa visão? Aí é particular de cada um. Tá? Mas a gente vai retomar isso aí no finalzinho do dia também. Tá? No século XI, então, a gente vem com Anselmo, e Anselmo ele faz um pouquinho diferente de todos. Ó, a criação é instantânea. E o restante são acomodações que se faz acomodações que Deus fez ao ser humano, mas a criação ela é completamente instantânea. Tá? Interpretação do que o Anselmo fez. Século XIII, vem Tomás de Aquino, um dia de criação com os outros 6 dias com ângulos diferentes do mesmo dia, a ideia mais ou menos semelhante à de Ambrósio. Tá? Na Reforma, na época da Reforma, Lutero, ele interpretava os 6 dias literais, e o último dia, o 7º dia, como tipológico. Calvino colocava 6 dias literais, mas como se estivesse em processo, ou seja, o 3º dia depende do 2º, o 5º dia depende do 4º, e por aí vai. William Banks, também na época da Reforma, já tinha uma ideia também parecida com a do Calvino, 6 dias também de 24 horas e com processo. Bispo Ussher, esse aqui talvez seja o mais conhecido, que é o que fez aquela cronologia bíblica, né, que conseguiu datar, olhando de forma literal na cronologia bíblica, conseguiu datar e fazer, ó, a Terra ela tem 4, 6 mil anos, o primeiro dia da criação foi 23 de outubro de 4004 às 9 horas da manhã. Eu decorei isso porque vai ser a aula da escola dominical que eu vou dar amanhã.
De 4.004 antes de Cristo, né? 4004 a.C., 23 de outubro, às 9 horas da manhã, ele consegue fazer essa cronologia inteira. Eu acho, inclusive, o trabalho dele, o livro que ele publicou, é interessante. Tá? Tem muita coisa que ele consegue puxar ali. Charles Roger, B.B. Warfield, Gresham Marken e Francis Schaeffer, eles já tinham uma ideia de não literalidade dos 6 dias, ou seja, a criação do jeito que está dela não é literal de 6 dias de 24 horas. Tá? No final do século XIX, no início do século XX, mais ou menos, tem algumas ideias, algumas tentativas de teologizar a teoria de Darwin, a gente vai mencionar um pouquinho dela, que é a teoria da evolução, e críticas a algo ainda em construção, ou seja, o que eles estavam tentando fazer é fazer pegar a teoria científica e colocar a teologia dentro dela. Criacionismo evolucionista. Quase. Não é ele ainda, mas seria vamos dizer assim, poderia colocar no começo. Um pré. Porque o criacionismo evolucionário ele vem bem depois. Mas então, no caso, qual seria essa ideia? Porque essa ideia aí, ela parte da teoria da lacuna, né, do Peiber, né? Essa ideia décima aí que o senhor está colocando. A décima do Peiber, sim, já começa com o Peiber de 1802, sim. Então já começa por aí. Mas ali eles ainda não tinham, até a época de Darwin, não tinha ideia de evolução. A ideia de evolução começa com talvez o avô de Darwin, ou até Darwin, as primeiras ideias de evolução. Até Darwin, por exemplo, com aquela ideia de evolução e tudo mais, ele não tinha noção, ele não sabia como que era o mecanismo. Isso foi aparecer bem depois. Então, o senhor como cientista, então o senhor concorda de que Darwin plagiou o Wallace? Não, está bem distante, Não, distante como assim? Não, talvez o senhor esteja falando do Wallace, não? O Wallace, sim. O Wallace? Não, entendi. Distante não está. Porque o Darwin, as obras do Wallace foram sufocadas, foram reprimidas para dar publicidade a Charles Darwin. Que foi quando Charles Darwin foi para as Ilhas Galápagos e o que ele fez? E as observações de Wallace, em uma ilha completamente isolada, foi que levou Darwin a isso. Depois Darwin disse, não fui eu que Darwin que levou a fama. Aí a gente tem uma discussão bem grande na parte de historiografia, porque o Wallace, por exemplo, eu estava confundindo com outro cara. Tá. Você estava confundindo com o Daniel B. Wallace, talvez, né? Da gramática grega do... Não, estou falando do Wallace lá. Não, o Wallace. Tá. O Wallace, ele tinha as pesquisas que ele fez. É um pouquinho complicado a gente poder inferir um cara que já morreu há mais de 200 anos, através dos escritos dele, como é que é na cabeça dele. O que eu vejo assim, o que dá para mim ter uma ideia lendo, e eu não sou da área de biologia, mas algumas coisas que eu já li do trabalho de Darwin, do Wallace e tudo mais, o que dá a ideia é o seguinte: o Wallace estava trabalhando, o Wallace teve algumas ideias muito semelhantes, por exemplo, com relação à seleção natural. O Darwin aproveitou dessas ideias, porque estava tudo ali no meio do caldeirão e tudo. Ele aproveitou dessas ideias, mas não chega a ser bem um plágio, uma cópia direta do Wallace. Mas que foi um suporte pro Darwin, foi. Dá pra gente ver que foi. Porque essa discussão existe no meio acadêmico dentro da própria biologia, né? Tem. Essa discussão ainda não é, até onde eu saiba, não é fechada ainda. Posso dar Pode. É porque assim, a gente tem ondas, né? De discussões acadêmicas durante determinados períodos. Eu, particularmente, como cientista natural, eu vejo, não como um plágio de Darwin com o Wallace, mas é porque naquele tempo estava discutindo aquele tipo de conhecimento, era o quê? A geologia estava começando a ser assim, explorada de uma forma um pouco mais séria. Então, estava saindo do embrião. Então, naquele momento, era uma discussão muito quente entre os acadêmicos. Então, talvez, por exemplo, a gente tem na física pessoas de lugares diferentes que tiveram praticamente a mesma ideia sobre determinados assuntos. Possivelmente, o que tem acontecido com Wallace e Darwin é isso, mas quando você vê a estrutura de pensamento, apesar de ter tido a mesma ideia de seleção natural, aliás, aproximada de seleção natural, o jeito que eles discutiram é um pouco diferente. Darwin, ele baseia nas suas viagens nas ilhas que ele fez, na viagem com o Beagle. E o Wallace, ele tem uma visão um pouco mais diferente, um pouco menos descritiva do que Darwin. Então, assim, minha visão pessoal é que não foi plágio,
mas que a onda que estava acontecendo naquele momento meio que fez com que os dois tivessem ideias parecidas. Eu entendi teu argumento. Pode continuar, mestre, continua. É que eu disponho de alguns documentos que vão contra esse depoimento de vocês. Mas, tudo bem, eu respeito. Não, a gente está aqui, foi o que o Alexandre falou no início, a gente está aqui justamente para isso, para ter esse diálogo. É o que a Associação Brasileira de Inscrição da Ciência faz, é para que a gente dialogue mesmo, conversa. Porque geralmente o cientista naturalista, ele tende a defender, talvez não seja o caso teu, né? Ele tende a defender, de certa forma, Charles Darwin. Ele tenta. Mas, tudo bem, vamos continuar. Só um pontinho a mais disso aí. Nomes de teorias, por exemplo, a gente tem a teoria de Darwin, a teoria da relatividade de Einstein, tem alguns. Mas a teoria da relatividade ajudou na descoberta, mas já parte porque Charles Darwin é biologia. Sim. E Albert Einstein é física. Isso. Se interagem porque são exatas, mas são campos que já. Não, são campos diferentes. Eu estou mencionando a questão do nome da teoria, que a gente tem esses vários nomes de teoria, e inclusive está em discussão hoje em dia para alterar o nome da teoria da evolução, que hoje em dia se chama síntese estendida da evolução. Eu vou mostrar o nome mais no final. Síntese estendida da evolução por Darwin e Wallace. Eles já estão querendo colocar já o nome dos dois. Já está tendo essa discussão já dos dois. Então o nome de teoria a gente modifica. Teve uma, ano passado, por exemplo, que foi mudado. Eu vou mencionar mais para frente. Tem uma lei que se chamava Lei de Hubble. Sim, aí foi Eduardo Hubble. Monte Wilson. Lá do Monte Wilson. Sim, por isso. Aí ano passado alterado o nome para Lei de Hubble-Lemaitre. Porque ele baseou-se nas informações do Hubble. Né? Então foi alterado o nome ano passado, por causa da contribuição que o Lemaitre fazia. Que surgiu a teoria da expansão do universo. Isso, a expansão do Hubble com base em Eduardo Hubble. Isso. Agora foi boa essa sua informação de querer mudar o nome da teoria, porque ratifica o que eu acabei de falar, a similaridade entre o Wallace e. Isso não é inegável, são muito parecidas. Então a gente tem diversas teorias que são muito parecidas. O último exemplo que eu quero dar, na década de 90, teve um cara que trabalhou numa teoria em física, publicou o trabalho tudo em 93, 94. Publicou numa revista, ficou por ali, mas uma revista bem desconhecida. Em 99, mais ou menos, um outro cara publicou um outro trabalho numa grande revista de circulação mundial, né? E aí esse segundo cara foi bem conhecido por causa dessa teoria. E ele foi descobrir que já tinha um que tinha publicado quase que as mesmas equações, mas com os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas previsões. Eles nem se conheciam, um não tinha lido o trabalho do outro, então era independente, mas que acaba, vamos dizer assim, tem muita similaridade. No final das contas, foi até para o processo judicial e tudo mais. Hoje em dia os dois trabalham juntos, dentro do mesmo campo. Coisa boa. Excelente. A ciência é bem isso. Bastante. E aí a gente finaliza mais ou menos ali perto da década de 50, com essa forma de teologizar a biologia ou a teoria de Darwin com as ideias da teologia liberal. A gente já conhece bastante o que a teologia liberal fez com a teologia ao longo desse tempo. Tá? Bom, esse é o campo da teologia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o campo da ciência. O que a gente tem algumas coisas de ciência. Não, a gente não vai falar ainda de teorias, nenhuma teoria, que a gente vai falar tudo isso na parte da tarde. Tá? Mas só mencionado aqui com um foco naqueles cientistas que são cristãos. Tá? E agora a gente vai para dentro do campo da ciência. Essa figura aqui é uma imagem muito bonita. Cada um desses pontinhos aí que vocês estão vendo aqui não é uma estrelinha, é uma galáxia. Nessa imagem aqui tem 10 mil galáxias. Vamos ver se tem mesmo. Vamos contar. Não vai dar para contar. Mas tem 10 mil galáxias nessa pequena imagem. É uma imagem muito linda do Hubble, do espacial Hubble. Bom, e dentro da ciência, dentro da teologia, falar de cristão é jogar água no oceano, é a mesma coisa. Mas e dentro da ciência? Tem cristãos que são cientistas, e essa é a ideia dessa relação que eu quero fazer entre fé e ciência.
Bom, o primeiro cientista, vamos dizer assim, um dos mais... Eu só coloquei alguns, tá? Não dá para colocar todos. O primeiro deles é Copérnico. O que Copérnico fez? A gente vai trabalhar na parte da tarde. Ele mudou o pensamento, a concepção que nós tínhamos de geocentrismo para heliocentrismo. Começou. Quem vai concluir isso mesmo não é um outro cientista. Aqui tem a imagem do heliocentrismo, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho nela à tarde. Então a gente tem órbitas completamente circulares. Aqui tem o Sol, que é o centro do universo, não é mais a Terra, e todos os outros planetas rotacionando o Sol em órbita circular. Bom, mas quem, vamos dizer assim, completou esse trabalho do heliocentrismo não foi um outro cientista qualquer e tudo mais, foi um outro cientista cristão também que concluiu isso. E ele colocou esse texto aqui, que está lá naquele livro O Teste da Fé, que eu mencionei para vocês antes. É um texto muito bonito. Isso, na verdade, é como se fosse uma oração que ele escreveu nos seus últimos dias de vida, ali no final do século XVI, 1590 mais ou menos. Graças te dou ao Senhor e Criador, pois me alegraste com tua criação quando fui arrebatado pelas obras de tuas mãos. Eis aqui terminada uma obra do meu chamado, toda aquela teoria que ele construiu, né? Feita com toda a força intelectual que tu me destes. Tenho declarado o louvor das tuas obras a homens que lerão essas evidências, porque ele tirava evidências e fazia ainda previsões, até onde o meu espírito finito pôde compreendê-las em sua finitude. Tá? Então, a ideia que esse homem fez e tudo mais foi de descrever como que o universo funcionava através de observações. Ele tinha dados observacionais e tudo mais, ele fez toda a parte matemática e tudo, e além de tudo isso, ele também era cristão. Ele era professor de uma universidade, e nessa época, século XVI, eu estou colocando uma data aqui, mas isso sempre aconteceu, agora mais recente, que dividiu isso. Nessa época você estudava numa escola ou numa faculdade, universidade, você tinha um lá fora, e lá você estudava, por exemplo, matemática, que foi o caso desse aqui. Esse estudo, ele é matemático. Ele estudava matemática, um pouco de filosofia, um pouco de música, física, teologia e matemática. Então, assim, nas mesmas disciplinas que esses cientistas tinham, estava incluso também a teologia. Inclusive, esse cara aqui, que é o Kepler, ele era cristão, ele era luterano. Tá? Morreu em 1630. Aquele texto ali já não é de 1590, não, é de 1620, mais no fim da vida dele, nos últimos 10 anos da vida dele. Tá? Então Kepler, ele era esse matemático, cientista, cristão, que fez todas essas coisas, ou seja, ele completou aquele trabalho inicial de Copérnico, que era do heliocentrismo. E a gente vai trabalhar um pouquinho, eu vou mencionar um pouquinho no final da tarde, como é que ele trabalhou, como é que ele completou a questão do heliocentrismo, as 3 leis de Kepler e tudo mais. A gente vai ver isso em detalhes. Um outro cristão também que se tem é o Galileu Galilei. Ele era cristão também, ele era, nessa época, veja que ali no século XVI, por mais ainda estava aquelas... Tem em mente o contexto que se tinha ao redor, que estava na época da reforma. A reforma dele, a gente datar de 1517, né? Então a gente tinha bastantes embates ainda, do ponto de vista teológico, que rolou no século XVI, no século XVII, até hoje ainda tem muitas discussões. E Galileu também está no meio desse pacote todo. Foi um grande físico e foi um grande cristão. Dentro na academia que ele trabalhava, ele dava aula, tinha apoio, como ele era católico, então ele tinha apoio do Papa, tinha apoio dos bispos e tudo mais. Tá? Mas é um dos grandes nomes da física. E aqui eu coloquei um texto tirado desse livro aqui, Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, lá do MacLeod. É um texto, é um livro muito bom. Tá? Em outras palavras, depois vocês podem ler isso aqui em um pouco mais detalhes, que é a questão da condenação de Galileu, né? Que é onde a gente tem a falsa ideia, e isso não existe, e a gente vai mencionar isso aqui um pouquinho mais detalhadamente no final na parte da tarde, a ideia de que tem conflito entre ciência e fé. Não tem conflito entre ciência e fé. Então, nunca existiu. Um dos pontos que se colocam que, vamos dizer assim, esse aqui é o exemplo do conflito entre ciência e fé, é a condenação de Galileu. Você pega esses
Duas palavras que eu coloquei aqui, você fala, não foi guerra entre ciência e fé. Não teve. Em outras palavras, o que aconteceu com Galileu? Galileu ele trabalhava dentro da Igreja Católica, ele não era protestante. Kepler era protestante, era luterano. Copérnico também era Católico romano, ele é católico. Ele era católico. Mas tinha um apoio muito grande da liderança da igreja. Então, tanto que ele não teve, vamos dizer assim, não foi condenado a perder a cabeça por causa do modelo dele. O Kepler já estava fora, né? Então ele já era, pela igreja católica, já era herege, já foi natureza, então não tinha problema nenhum. O Galileu ainda estava dentro da igreja católica e apoiava algumas ideias do Kepler, de heliocentrismo. Aqui, a ideia, que ideias são essas? De heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo. Galileu ele mostrou fisicamente muitas dessas coisas, construiu porque olhava com o telescópio Júpiter e via que tinha luas ao redor de Júpiter, olhava para a Lua com essa luneta e via que a Lua tinha cheio de crateras e tudo mais, e aí falou, olha, o modelo de Kepler e do Copérnico não está certo, é isso mesmo. E aí ele sofria perseguição da igreja, não por causa do modelo científico, mas por causa do seguinte, ele estava apoiando uma reinterpretação que a igreja na época colocava como interpretação teológica, não é científica, teológica, de que o geocentrismo é a interpretação que nós temos que nos basear dentro do texto bíblico. Como o Galileu está falando de de uma mudança física disso, consequência disso, dá uma reinterpretação teológica. Está reinterpretando teologia, o que a igreja interpreta? Heresia. Então a condenação de Galileu foi por causa de heresia ou reinterpretações teológicas. E aí ele, nessa época, isso aqui foi 1600 vamos arredondar uma data, eu não sei exatamente a data, mas 1622 mais ou menos. Nessa época estava, vamos dizer assim, a caça protestante estava em voga, a caça heresia estava cortando cabeça para o lado de tudo. E aí aparece um cara fazendo uma reinterpretação bíblica, o que é? Heresia. O cara está dentro da igreja católica. Kepler não tinha esse problema de perseguição, vamos dizer assim, porque ele já era herege por natureza, já estava dentro da heresia. Tá? Então, esse exemplo que coloca como o clássico exemplo de guerra entre a ciência e a fé, não é. Ou seja, nunca teve. Historicamente, e tem outros casos que a gente poderia aqui sentar e discutir, Giordano Bruno, qualquer outros casos a mais, em que teve pessoas que foram condenadas pela Igreja Católica por heresia, por questões teológicas, não por questões, a ciência está entrando em conflito com a fé, não, é só por questões teológicas, tá? Bom, aí temos o Isaac Newton, um dos grandes conhecidos aí como físico. Na realidade, Newton você pode colocar ele mais como um teólogo do que como físico, porque grande parte do trabalho de Newton, que ele produziu fazendo física e tudo mais, são alguns poucos anos. Boa parte dos anos de Newton foi produzindo, por exemplo, ele escreveu um livro de interpretação de Apocalipse, interpretação de Daniel, de escatologia de forma geral, né? Então ele, vamos dizer assim, produzia mais trabalhos teológicos do que trabalhos científicos, mas ainda a ciência é um dos pilares na física. Bom, e é um cara que, na parte da tarde a gente vai ver, fez a unificação dos céus e da terra, mas no campo científico. Tá? Esse aqui é um laboratório que tem ali, essa é a imagem real do laboratório que tem lá em Cambridge. Isso aqui é um laboratório de física mesmo. Aqui não dá para ver muito bem, mas nessa porta bem aqui, isso aqui é uma porta grandona. Bem aqui, nessa capa aqui está escrito o seguinte: grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Isso está escrito numa porta de um laboratório de física. Tá? Então, ou seja, a tradição dentro da Inglaterra, por exemplo, é uma tradição que não tem essa separação entre fé e ciência. O Wesley McGrath, que eu mencionei para vocês, que escreveu nos livros, mais um exemplo, eu vou mencionar ele mais para frente lá, é um cara que fundou um instituto dentro de Oxford, um instituto que vai trabalhar com a relação entre fé e ciência, dentro da Universidade de Oxford. Na verdade, ele é o terror do cara lá dos relógios cego.
O Richard Dawkins. Do Richard Dawkins. Ele é o terror do Dawkins. O Dawkins a gente tem um monte de literatura. O McGrath ele é muito bom. É, bom, cara. Eu tenho muita Nossa, o McGrath e cientista. Ele é cientista, pesquisador e tudo. E era ateu, né? E era ateu, diga-se de passagem. E era ateu, né? E a vida de conversão dele e tudo mais é um negócio que naquele livro Teste da Fé, ele conta um pouquinho da história dele, é muito legal, muito bom. Bom, e esse laboratório aqui de o Cavendish, o nome do laboratório é Cavendish, um laboratório de física, que está lá na Inglaterra, era, vamos dizer assim, trabalhado com esse cara, James Clerk Maxwell. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas por causa dele, nós, hoje em dia, tudo que nós utilizamos que está relacionado com energia elétrica, alta tensão, baixa tensão, baterias, pilhas, Wi-Fi, a internet, que se cortar a internet corta a vida, qualquer outra dessas coisas relacionadas é devido a esse cara, Maxwell, por causa das leis de Maxwell, do eletromagnetismo. E ele era um cristão presbiteriano. Não, presbiteriano. Ele era presbiteriano. Tá? E ele trabalhava justamente nesse laboratório aqui. Tá? Então a gente tem, vamos dizer assim, o fundamento da tecnologia moderna, ou a gente pode renovar isso até mais, o fundamento de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia e vai construir mais para frente, que é baseado em energia elétrica, por causa do Maxwell, por causa de indução. Professor, eu não sei se o senhor acompanhou, eu vi uma reportagem agora essa semana, por sinal uma crítica que a bancada evangélica fez no Senado a este cidadão, é o reitor de uma universidade no Amazonas, onde querendo colocar que o cristianismo é o fim da universidade. Aí eu fiz um comentário, falei, que cara idiota, na verdade a universidade é fruto do cristianismo. Sabe essa questão de Harvard? Claro, cara. Foi o que eu falei. Esse cara é louco. Esse cara tá na sintonia de uma universidade. Fechar a universidade, mas tudo bem, a gente começou, a gente fecha. A ciência, somos os pais da ciência, somos de tudo quanto é conhecimento. A primeira universidade, eu sempre confundo se é Cambridge ou Oxford. Para mim é sempre misturada. A que foi fundada em 1800. Oxford, porque Cambridge é dentro de Oxford. Não sei. Por isso que também é confusão. Eu sei que as duas ficam lá na Inglaterra. Uma foi fundada em 1200 e outra foi fundada em 1204. Só para complicar ainda mais. As duas universidades feitas ou fundadas dentro ou sob a tutela do cristianismo. Harvard, Princeton, as grandes universidades americanas, tudo fundado dentro do cristianismo. Os caras saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, né, para montar, vamos dizer assim, a nova colônia, a nova sociedade americana e tudo mais. E uma das coisas que a gente precisa ter num local onde a gente chega, a gente precisa ter comida, tem que ter água, tem que ter um lugar para dormir e educação. Bom, então aqui não tem nada, o que a gente vai? Vamos fundar a educação. Fundou o quê? Harvard, fundou Princeton, fundou aquela outra universidade Stanford, Yale, a Universidade de Cornell. MIT também, não é? Massachusetts. Eu não tenho certeza se é MIT, tá? Que eu não sei, eu não conheço a história de fundação do MIT. Aí eu não consigo afirmar. Eu desconfio que também tenha sido, né? Ou seja, foi fundada sob a tutela do cristianismo. Ou o cristianismo colocou dentro. A ideia, a gente já finaliza isso, o que faz uma universidade? Qual é o conceito de universidade moderna hoje? A gente tem cursos onde o cara vai lá, senta, estuda. Só que para ser uma universidade, você tem que ter algumas coisas a mais, por exemplo, uma extensão, e tem que ter um outro negócio que a gente chama de pesquisa. Você tem que, conheço tudo de cosmologia agora, tá, eu quero agora avançar esse conhecimento, quero fazer mais pesquisa. Isso aqui ninguém nunca fez, então deixa eu fazer umas contas aqui e avançar a cosmologia nesse ponto. Isso é pesquisa. E o curso que se tem isso dentro é o que se chama de universidade. A universidade foi feita dentro do cristianismo, não como uma faculdade, vamos dizer assim, uma faculdade onde você só tem um curso, você não tem a parte da pesquisa, mas no sentido de pesquisa dentro do cristianismo. A gente faz pesquisa dentro do cristianismo. Tá? Kepler foi um dos que eu citei aqui, né? Que ela trabalhava com teologia, nas horas vagas modificava o universo inteiro. Tá?
Bom, o pai do Big Bang, né, esse aqui é Einstein, esse aqui é o Lemaitre, George Lemaitre, né, é um outro cristão também, que foi acusado, entre aspas, por Einstein e por outros caras também, porque a ideia do Lemaitre, que a gente vai ver mais tarde, que é a ideia do Big Bang, que é a ideia, vamos dizer assim, da dinâmica do universo em si, Einstein e outros caras, ateus, acusavam o Lemaitre de querer colocar cristianismo, de colocar a Bíblia, colocar o livro de Gênesis lá dentro da física. E o Lemaitre falou, não, eu não estou fazendo nada disso, está aqui a conta, está aqui o resultado do Hubble. Em qual parte está um versículo bíblico aqui dentro? Não tem versículo bíblico aqui dentro. Então vocês estão me falando, vocês estão me acusando de colocar a Bíblia no meio da física? Não, estou fazendo física. Aí o Lemaitre, ele dava aula de matemática e de física durante a semana, e aos finais de semana ele também coordenava uma igreja lá na Bélgica, onde ele morava, não sei se era Bruxelas, mas era lá na Bélgica. Né? E ele só foi, vamos dizer assim, reconhecido mesmo alguns anos depois, na década de 60, quando a gente foi encontrar várias evidências do Big Bang, aí lembraram do padre, né? E agora, só em 2018, como eu mencionei para vocês, é que a gente foi reconhecer ele de forma, vamos dizer assim, até oficial em nome de teoria, onde a gente alterou uma teoria que se chamava Lei de Hubble para Lei de Hubble-Lemaitre, por causa dos trabalhos do Lemaitre, outro cristão que está no meio desse pacote todo. Aí tem um artigo da New York Times, de 1983, que eu coloquei uma tradução, que o Lemaitre colocou lá: nada no meu trabalho, nada do que eu aprendi no estudo de toda a ciência ou religião mudou minha opinião. Não tenho conflitos a reconciliar. A ciência não mudou a minha fé na religião e a religião jamais contrariou as conclusões obtidas pelos métodos científicos. Ou seja, o Lemaitre, em outras palavras, está dizendo: olha, fé e ciência para mim são duas coisas naturais, normais, não são conflitantes, não tem conflito, uma não me puxou para o lado da outra, a outra não modificou a coisa que eu fiz, eu não tenho problema com relação a isso. Isso é 1983. Tá? Bom, e aí eu já estou dando um salto já, a gente já caminhar mais para o final e a gente começar algumas discussões. Cristãos hoje, cristãos, vamos dizer assim, que trabalham com ciência hoje, que estão vivos, todos esses aqui estão vivos ainda. Aí eu cito alguns. Ruth Bonsevich, geneticista do Instituto Faraday para a Ciência e Religião, de Cambridge. Esse instituto aqui, ele está dentro da Universidade de Cambridge, e é um instituto que foi criado agora mais recentemente, não sei a data, mas é de 2000 para cá, nos últimos 20 anos. É um instituto que foi criado para trabalhar com pesquisa na área de relação entre fé e ciência. Tá? E a Ruth Bonsevich, ela esteve aqui no Brasil já 2 vezes, talvez venha para cá esse ano que vem novamente. Tá? Então é uma cientista que trabalha nesse instituto, que é um instituto que faz justamente a ponte. Ou seja, está meio que surgindo, eu poderia até dizer que já surgiu uma outra área, que é a área de relação entre fé e ciência. Assim como tem a área da teologia, a área das ciências, eu incluo todas as ciências, e tem uma, vamos dizer assim, não é bem uma área, mas eu colocaria como área, a área de relação entre fé e ciência, onde você relaciona os dois campos. Claro, nessa relação vai entrar aí, tem pessoas, tem cientistas que vão trabalhar com religiões, com diversas outras religiões teístas, até onde eu conheço, quem faz trabalho nessa ponte sempre trabalha sempre com o viés teísta. Então tem alguns que vão trabalhar com as religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, e aí tem os outros um pouco mais que vão afunilar. Esses todos que eu estou citando e que eu vou citar, mas também tudo mais, todos eles trabalham sempre nesse campo entre a fé cristã, ou seja, dentro do cristianismo e dentro das ciências. Tá? Mas tem outros dentro desse outro grande campo que pode trabalhar com várias outras áreas do teísmo. Francis Collins, talvez já deve ter ouvido falar dele, foi o diretor do projeto Genoma. Tá? O que é o projeto Genoma? Ele decifrou o que tem no código genético do ser humano. Tá? Ele foi o diretor desse projeto, ali no meio de 2000 e 2001, quando teve a publicação disso. E hoje, atualmente, eu conferi, para ver se realmente ele está lá, ele está nesse instituto, é um instituto não é o equivalente, mas é um Instituto Nacional de Saúde americano.
É como se fosse um super ministério da saúde, só que muito maior. Tá? Muito maior no sentido que dentro dele tem institutos de pesquisa que faz dentro da área de saúde de forma geral, tanto nos Estados Unidos e até outros fomentos mundiais. Ele é o diretor atual desse instituto. Tá? Professor, agora eu fiz uma pergunta, com base na sua fala e na ciência natural dela. O senhor falou a princípio, agora na sua fala, quando descobriu-se as evidências da teoria da evolução. Do Big Bang. Agora o senhor me fala do Francis Collins e do seu projeto Genoma. Como conciliar projeto Genoma com macroevolução darwiniana? A gente vai ver isso na parte da tarde. Que é o Biologos. É um instituto que o Francis Collins Não conheço, pai. Biologos. Inclusive quem é a atual diretora do Biologos é a Hassman, né? Que foi a Débora Hassman, que escreveu esse livro da origem, tá? Esse livro aí. E lá dentro do Biologos, o que é o Biologos? É um análogo da ABC2 aqui no Brasil, só que a diferença é que o Biologos trabalha com uma visão específica, que é o criacionismo evolucionário. A gente vai destacar alguns pontos dele no final da tarde. Então, para a gente poder trabalhar com macroevolução, com evolução de Darwin, tudo mais, que hoje em dia não é só evolução de Darwin, dentro da biologia a gente tem o que a gente chama de síntese extendida da evolução. Na realidade, pega a teoria de Darwin, mais micro e macroevolução, mais seleção natural, mais epigenética. Porque Darwin, a área de evolução dele foi seleção natural. Se a gente for ver dentro da evolução, tem muitas outras áreas. Sim. Tem muitos mais outros processos. Então, isso será explorado à tarde. Sim, a gente vai mencionar algumas coisas ali. Inclusive, a gente está projetando, eu acredito que vai dar bom, porque pelas perguntas que está acontecendo. Então, está começando mais cedo da gente fazer um seminário justamente para falar um pouco mais aprofundado sobre essas 4 visões dentro do cristianismo sobre a criação, né? Que eu acho que é bem para a gente aprofundar bastante, conversar bem mais profundo. É uma necessidade. Isso é. Porque aqui nessas palestras agora de manhã, na parte da tarde, a gente não vai conseguir. Isso aqui são preliminares, na verdade. Aqui eu estou apresentando para vocês o que é. Não vai dar para a gente adentrar. E se deixar por minha conta, a gente passa o dia e a noite conversando sobre isso. E eu não me levanto daqui. Então, assim, tem muitas questões, tem muita coisa interessante para a gente poder trabalhar, né? Mas aqui eu só vou dar Sim, a panorâmica, né? A panorâmica, né? O que se tem por aí? Aí, a gente pegar um desses pontos e estudar o que se tem por aí, a gente gastaria bastante tempo. Mas a gente vai começar. Bom, Francis Collins então é esse. Tá? O Biologos, então, só para concluir, o Biologos é tipo um ABC2, mas lá eles têm uma visão específica, que é o criacionismo evolucionário. Lá eles têm essa visão de forma institucional. Na ABC2 nós não temos uma visão institucional, criações da Terra Jovem, da Terra Antiga, design inteligente, criacionismo evolucionário. Não. Dentro da instituição ABC2 a gente não tem uma posição definida. A gente não defende a posição. Os membros da ABC2, cada um tem uma posição e é livre. Tá? Eles são livres para isso. Francis Collins, Alastair Collins, é um pesquisador de neuroimunologia clínica lá na Universidade de Cambridge. É um outro. Aquele livro Teste da Fé menciona também um pouco sobre ele. É um outro cristão. Jennifer Wiseman, física, trabalha na NASA hoje. Ela trabalha hoje na NASA e ela tem umas pesquisas muito interessantes sobre galáxias, artigos meio publicados que eu dei uma olhada. Tem muita coisa boa. E ela trabalha lá na NASA, física, ela foi tão bonito, né? Ela trabalha com galáxias do campo de observação. Então ela faz observação de galáxias. Um negócio muito bom. John Pookhoon é um outro físico, foi professor de Cambridge, na Universidade de Cambridge, por 25 anos. Aposentou para quê? Para ser sacerdote na igreja anglicana. Então ele viu que já contribuiu bastante dentro da academia dando aula. Então tá bom, agora eu vou mudar de área, né? E mudou de área e hoje ele é pastor na igreja, bom pastor lá em Cambridge, tá? Ele tem livros de física mesmo, de física quântica e tudo mais, livros que eu, inclusive em português, livros acadêmicos, se você pega e estuda eles, tá? É um que hoje em dia é um pastor na igreja anglicana.
Débora Hassman, que foi essa que eu mencionei, ela é física. Ela é fantástica. Essa mulher, ela é física, musicista e atual presidente do Bailogs. Eu sou físico, não sou musicista, não sou atual presidente do Bailogs. E a mulher consegue ser essas três coisas ao mesmo tempo. É incrível. As palestras dela no YouTube, o ia porque não tem muita palestra Em com legenda português, em português. Mas se você souber entender um pouco de inglês, vale muito a pena você escutar. Teu pai vai resolver isso pra mim. A gente já combinou. Ela é fantástica, viu? Deixa eu só dar Resolver a questão do inglês. O senhor ouviu muito, né, falar de mulher. Não, mas a Tava física. prestando atenção aí, mas não é nome de mulher. Agora que vai aparecer. Mas deixa eu te contar que tem algumas mulheres, mas como antigamente a cultura Exatamente. não era muito falada, então as mulheres que fizeram grandes feitos na ciência acabaram ficando por baixo dos planos. dos panos, abafados. Na ciência e na teologia, né? Questões culturais absurdas, por sinal. Uma quantidade legal. Hoje, eu não sei se é por conta da cultura, que esse empoderamento feminino, a libertação feminina, a gente está conseguindo ter um pouco mais de mulheres dentro da ciência. Então, fazendo contribuições assim, até eu sou fã. Só para citar um caso de mulher, alguém já ouviu falar de Amy Noether? Sim. Amy Noether é simplesmente a mulher matemática que, nos trabalhos de matemática que ela fez, deu suporte, base para física. Aqui no Brasil, a Nancy Pierce, A Nancy Pierce, você conhece? Uhum. Top demais. É a Nancy Pierce. Então essa Amy Noether A alma da ciência. A alma da É ciência. um espetáculo. e essa Amy Noether, ela sem os trabalhos dela, a gente poderia. É aquele negócio, né? Se Einstein não tivesse descoberto isso, teria. Não, teria, mas o caminho seria mais longo, seria mais difícil e tudo mais. Amy Noether é um desses casos que a gente está baseado na nossa física. Eu digo física, qualquer coisa que você pensar de física, é de forma geral, baseado nos trabalhos de Amy Noether. Tá? Aquela ideia de que dentro de um sistema você não tem perdas e tudo mais. Esse negócio de quem falou que dentro de um sistema físico você não tem perda de energia e tudo mais, é do trabalho de Noether. É um trabalho simplesmente primordial para qualquer coisa de No física. caso seria a primeira lei da termodinâmica, a conservação de energia. De conservação de energia. E o dela é de conservação de energia geral. Você tem conservação de energia, de matéria, de tudo. Por sinal, é o único elemento dentro do universo que não pode ser criado, né? Isso. A gente parte desse Desse princípio de conservação para se estar dentro de um sistema você não tem criação donada das coisas, né? Por causa da Amy Noether. Bom, voltando na Débora Hassman, tem essa imagem aqui que a gente vai mencionar na parte da tarde. Essa aqui é uma imagem mesmo real, de um objeto Só real. não tem agora um doido, meu Deus do céu. Nosso presidente teve uma outra. Então, nessa imagem que eu vou mencionar para vocês o que é, a Débora Hassman ela mencionou isso aqui, ó, que a criação de Deus é boa, mas nem sempre é segura, mencionando justamente essa questão de você não estar muito perto desse objeto que a gente vai mencionar. Tá? Então, ela mesma menciona que Deus é glorificado nos lugares onde tem poder e tem perigo, tais como o buraco negro. Essa aqui é uma foto do buraco negro, depois eu vou explicar para vocês mais tarde. Foto real. Foto real. Top. Bom, então Débora Hassman. Voltou? Aqui. Débora Hassman é essa mulher que faz tanta coisa. Alistair McGrath é outro cara. A gente tem vários livros dele traduzidos em português pela PC2, biofísico, teólogo. Ele trabalha dentro de um instituto lá em Oxford, né? Dentro de Oxford. Historiador da teologia. Tá? O trabalho de doutorado dele em teologia foi naqueles séculos ali, entre o século XIV e XVIII, e pegando o período da Reforma também, tá? E justamente trabalhando com a história da teologia, com esse viés de, vamos dizer assim, teve algum conflito entre fé e ciência, não foi o tema em si, mas dentro da parte de historiografia que ele trabalhou também com isso. Aquele texto que eu mencionei para vocês sobre a condenação de Galileu, é um pedacinho de um texto daquele livro. Tem livros hoje em dia que mencionam somente o caso de Galileu. Ronald Numbers, por exemplo, que não é cristão, se não me engano ele é agnóstico, ele escreveu um livro sobre a condenação de Galileu, aonde ele mostrou por documentos, ele foi lá nos documentos que ele teve acesso e tudo mais, e vamos dizer assim, transliterou esses documentos e falou, olha, tá aqui, ó.
Galileu não foi condenado por briguinha entre fé e ciência, não. A igreja não estava perseguindo o cientista, não. Está aqui, ó, a carta de condenação dele, está aqui como é que foi o período dele, um livrão, não tem tradução em português ainda, tá? Um livro bem macio onde ele traz tudo isso. Tá? Então, essa é uma tarefa. Bom, em resumo, então, e a gente já finaliza. Ainda bem que eu acabei de entrar que eu estava querendo acabar, tá? Aí a gente finaliza com esse resumo aqui, 3 pontos. Eu vou acabar retomando esses 3 pontos aqui, ou 2 pontos dele na parte da adagem, que é o seguinte: nunca houve conflito entre fé e ciência. Por que eu quero dizer que nunca houve? Do ponto de vista histórico, a gente nunca teve. O caso de Galileu, o caso de Giordano Bruno, que são os casos mais emblemáticos, que a igreja perseguia e tudo mais, não tem. Essa questão do conflito entre fé cristã e ciência, eu já vou dar, vamos dizer assim, o spoiler final para vocês, surgiu como? Na segunda metade do século XIX, saíram 3 livros, um livro e outros 2, volume 1 e volume 2, escrito por 2 autores. O Margraf, ele cita quem são esses autores, eu não lembro de cabeça. Um deles foi o Paulo? Não, foi um é de 1868 e outro é 1890. O senhor lembra o título do livro também, não? Ah? O senhor lembra o título do livro agora? Eu tenho eles baixados aqui, mas depois me manda uma mensagem e eu pego exato. Eu tenho inclusive os livros baixados. Eu achei esses 3 livros, tá? Estão em inglês ainda, eu não li eles ainda. O Margraf cita naquele livro Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião. Naquele livro ele cita o nome dos caras e o nome dos livros. Tá? Saiu esses 3 livros, e aí o que nesses livros colocaram? Eles colocaram que a ciência sempre foi perseguida pela religião, sempre foi perseguida pela igreja e tudo mais. Nesses livros ele cita os casos de Galileu, de Giordano Bruno e de outros casos que aconteciam na época. Beleza, os livros foram publicados. A publicação desses livros é mais ou menos na mesma época, no mesmo período, vamos dizer assim, que tinha a publicação dos trabalhos de Darwin, que falava sobre evolução. Juntou esses trabalhos de Darwin, juntou esses outros 3 livros sobre conflito em fé e ciência, o que você tem? Guerra. Aí começa a guerra entre a fé e a ciência. Agora vai segurando essas coisas. E aí no final do século XVIII, no início do século XIX, a gente tem brigas, vamos dizer assim, entre biólogos e teólogos nessas visões de criação e de evolução. Tem guerras ali. O Huxley, por exemplo, chamado até de Bulldog de Darwin, entrava no meio dessas brigas de forma constante. Ele divulgou a teoria da evolução muito mais que o Charles Darwin. Do que o Charles Darwin. Só que, é claro, aí eu tenho que colocar um ponto que a gente vai mencionar mais detalhadamente nos últimos momentos, é que todo divulgador amplia a coisa. Ele amplia, ele vai aumentar um pouco. E detalhe, mas sempre acresce uma mais. E aí tem um detalhe. Quando eu falo de ciência, por exemplo, no campo da cosmologia, igual a gente vai trabalhar na parte da tarde, eu vou falar para vocês como que o universo funciona, qual é a dinâmica do universo e tudo mais. Eu vou mencionar como que é. Eu não vou colocar a minha, vamos dizer assim, eu acho que é isso, eu acho que veio assim. Não, eu não vou colocar a minha posição dentro de dados científicos. Na hora de fazer a interpretação e tudo mais, eu posso fazer a interpretação científica daquilo. Agora, na hora que eu pego e coloco um óculos de cosmovisão, aí o que é cosmovisão? Como é que eu vejo a realidade como um todo, baseado ou através de algumas lentes. Então eu estou vendo o mundo inteiro através de um óculos que eu escolho. Se eu coloco o óculos do cristianismo, ou da visão teológica, eu vou ter uma interpretação da realidade como um todo. Os dados científicos do universo, de biologia e tudo mais, não mudam, mas a forma de eu interpretar o mundo com tudo isso vai depender do meu óculos, não dos dados científicos, mas do óculos que eu estou colocando na minha cosmovisão cristã. Qualquer pessoa, qualquer cientista faz isso. Só um exemplo que a gente retorna para esse caso para finalizar. Vocês devem conhecer o Stephen Hawking, o Neil deGrasse Tyson e outros grandes cientistas físicos muito bons. O Marcelo Gleiser são físicos muito bons. O Stephen Hawking é um dos
maiores físicos que já existiram. Cara, muito bom dentro da física. Qual que é o problema deles? Eles colocam um óculos de cosmovisão, sabe-se lá qual, no caso do Tyson. Richard Dawkins, excelente pesquisador em biologia. O cara é top. Até a década de 70, porque depois da década de 80 ele não publicou mais nada. Publicou alguma coisa? Não. Nunca mais publicou mais nada da área da Acho que o livro ciência. de cego é inclusive de 70 e... 77. Deus do Delírio, me parece que foi a outra obra dele, Deus do Delírio. Ah, esse já é mais recente. Deus do Delírio agora, Já é mais recente. é o Não, livro. foi aquele que eu te mostrei, né? Não. Deus do Mas é Delírio. assim. Então, assim, esses caras dentro do campo da ciência, Richard Dawkins, o Dyson, o Hawking e outros grandes cientistas, são excelentes. São caras. O Hawking, por exemplo, eu cito ele na minha tese de doutorado. Dentro da ciência, bom, não tem melhor. Eu peguei justamente os melhores. As palestras dele. As palestras deles, os livros que eles escrevem de ciência. Agora, quando esses caras colocam um óculos de cosmovisão, por exemplo, nesse caso do Dawkins, do Tyson e tudo mais, óculos ateísta, ou óculos ateu, para poder ver o mundo em si, aí é outra história. Inclusive, quando eles vão falar algumas coisas, o Hawking, por exemplo, aquele livro Grande Design, em português, muito bom. Mas na primeira página o Hawking já coloca algumas coisas lá que o universo veio do nada, tá certo, mas o nada ali ele não explica o que é, apesar de estar certo, mas ele não explica, confunde muito. O universo e tudo mais, as leis físicas está certinho, deu origem à dinâmica do universo, também está certinho e tudo mais. Portanto, não precisamos de Deus e a filosofia está morta. Não, pera. Até o perto do portanto está tudo certo, mas depois do portanto ele descambou, era a visão que ele tinha. Era a cosmovisão que ele tinha. É uma cosmovisão até. Porque eu faço a mesma coisa, eu arrisco a colocar as mesmas palavras que o Raul colocou, e ainda coloco, portanto, Deus criou todas as coisas. Qual dos dois está certo? Bom, do portanto em diante, aí depende da cosmovisão que a gente está utilizando. Do portanto antes, os dois estão certos. Professor, eu acredito que o Norman Geisel e o Eric Turek, eu não sou muito inglês, eu sou péssimo, não sei nada de inglês. Mas ele não tem fé suficiente para ser ateu, porque eu acredito que isso já leu esse livro. Não tem fé suficiente para ser ateu. Ele vai explicar esses pressupostos dos físicos ateus. Quais são os seus pressupostos? Em uma fé cega do ateísmo. Porque é naturalista, estudando ciências naturais. Cara, um naturalista honesto, ele vai ser bem mais crente que o ignorante que não quer estudar. Testemunhos. Eu fortaleci a minha fé cristã dentro de uma sala de aula de biologia celular. Quando eu estava tendo o professor, eu fortaleci a minha fé via sim. Porque você vê Deus ali, por isso que eu vi a pergunta do Collins lá sobre o projeto Genoma. Quando você vai ver as bases nitrogenadas, gente, o desenvolvimento dos ácidos nucleicos, toda aquela formação, cara, você tem que concluir aquilo e dizer, e ouvir Deus dizer, olha eu aqui. Deus se mostra até Exatamente. Sim. E isso que a gente fala onde Deus se mostra, Deus mostra como é que foi feito, as leis que regem, ali você tem leis de física quântica, regendo aquelas bases, como é que elas vão ser. Você tem a lei, você vai fazer uma conta daquela lá, já fiz uma conta de átomo, porque não dá poder, vamos dizer assim, papel e caneta para você fazer uma conta de uma máquina inteira. Não dá para fazer isso no computador, porque é muita conta. Eu fiz a conta de um átomo de hidrogênio mais simples, numa prova de que eu gastei 3 horas para fazer a prova. Top demais. Eu não tirei uma nota muito boa ainda no final das contas, porque tinha algumas contas erradas ali no meio. Você vê a infinitude, né? Em um pequeno negócio minúsculo, né? Ou seja, isso tudo que tem por aí é a revelação geral de Deus. Agora, o cara vai enxergar ou não Deus? Bom, que óculos que ele está colocando? Qual que é a lente que está colocando? Exatamente. Vai ter que tocar a lente. Tá? Então, aí agora voltando, só finalizar aquela parte do inicial do conflito, e aí começou-se a guerra de teólogos, biólogos e tudo mais ao longo do século, início do século XX até 1920, 1930, e aí surgiu alguns movimentos, a gente vai mencionar na parte da tarde, e veio essa conflito entre ciência e fé até os nossos dias de hoje. Baseado em quê? Nos 3 livros que foram publicados na segunda metade do século XIX. Beleza.
Aí quando chega hoje em dia, o que hoje em dia a gente faz? Ah, a guerra está aqui e tudo mais, por causa de quê? Por causa desses livros. Vamos ler esses livros. Tem uns livros aí, eu inclusive tenho eles lá. Sim. Vamos ler os livros. Ah, os caras estão falando disso e tudo mais. Está baseado em quê? Quando você trabalha com historiografia, você tem que ter uma fonte. Sim. Qual que é a fonte? Um documento de condenação de Galileu, vamos lá. E aí quando você pega as referências que está citado nos 3 livros, não tem. Não tem. Não tem. Você pega. Esse cara tirou isso da onde? Você só pode concluir uma coisa, da cabeça dele. Ou ele esqueceu de colocar a fonte e as fontes foram perdidas no mundo e Descredibiliza a sua pesquisa. os caras já morreram, então não tem mais nem contar. Aí, cara, senta aí, onde é que você tirou isso? Explica isso, onde é que você tirou essas coisas? Então, isso, grosso modo, não estou falando mais detalhes no meio disso. O conflito histórico entre fé e ciência é baseado, na linguagem moderna, em 3 livros fake news. Fake news, gostei. Fake news. Não existiram aquelas histórias de condenação. Inclusive, hoje em dia, a gente faz pesquisas da condenação de Galileu, que é o mais clássico, e a gente justamente conclui o inverso que esses livros estavam falando. Que não foi uma condenação de guerra entre ciência e fé, mas foi uma condenação puramente teológica dentro do campo de heresia, por causa do contexto que se tinha e tudo mais. Qualquer oposição à teologia católica era considerada heresia, heresia. E sem chance, era isso. Galileu foi condenado por causa dessa brecha que abriu, e na época da reforma, a reforma dava muito, vamos dizer assim, poder para a pessoa pegar e ler o texto bíblico no seu próprio idioma, fazer as suas interpretações. A igreja católica falou, não pode fazer isso não. Aí vem um cara e muda o geocentrismo com o heliocentrismo e abre essa porta, herege. Essa foi a condenação. Professor, verdade ou mito, mas que gira, gira. Exato, Verdade ou mito para o senhor? Porque a famosa frase do Galileu Galilei, quando ele se retratou. Mas você se retrata de tudo isso, o cara tá pra perder a cabeça, não, tá tudo errado, tudo errado. Não, foi inteligentíssimo, cara. Se John Russo e muitos outros tivessem feito isso, alguns anos depois eles tinham apoio de alguns reis europeus e estavam top. A ideia, e aí já entra no último ponto aí, a ideia da reforma não era fazer novas igrejas, Não. era reformar a igreja. A igreja, exatamente. Aí um contrafactual, vai que a igreja teria sido reformada nessa época, qual que seria o nosso contexto hoje em dia? Lembrando que 300 anos antes, a universidade nasceu na tutela dessa igreja. Sim. O que a gente estaria hoje? Bom, eu acho que a gente não estaria aqui, estaria morando em marcha para começar, né? A gente já estaria muito longe daqui, né? Verdade. Bom, então, nunca houve um período histórico e não há conflito entre fé e ciência. Alguns exemplos de cientistas cristãos já matam essa última frase. Não tem conflito, tá? E aí uma frase da Débora Hassman, que eu tirei daquele livro, foi do Origem. Agora eu fiquei em dúvida. É porque é tanto livro que você vai lendo dos mesmos autores em várias Você vezes. faz coleção do São Miguel, Não, ela fala no Teste da Fé. Ela tem uma entrevista também no Teste da Fé, mas é um desses 2 livros. E aí eu coloquei o que ela colocou. Olha, esse conflito entre fé e ciência, que não tem, ocorre no âmbito da interpretação humana. Podemos estar errados em nossa interpretação da Bíblia, como ao longo da história da igreja apareceu heresias, apareceu outras interpretações e tudo mais. A gente pode estar errado na interpretação bíblica, ou errados em nossa interpretação científica da natureza. Aquele cara que criticou o Demétrio, por causa da teoria do Big Bang, que o universo se expande e tudo mais, é um outro grande físico que teve no século XX chamado Fred Hoyle, que trabalhava com o universo estacionário. O universo é eterno, sempre existiu e tudo mais. A interpretação científica dele está errada. Ou em ambos, a gente está errado na parte de interpretação física ou na parte teológica também. Tá? Então, não tem conflito. O conflito que tem é no âmbito da própria Interpretativo. Interpretativo, né? A gente tem um problema, mas a gente tem um texto bíblico aqui, só para citar um caso, a gente não vai trabalhar com ele, né? Mas só para dar uma instigada, um texto bíblico que fala sobre a questão de Adão e Eva e tudo mais. Como é que a gente interpreta, como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro ponto não tem conflito entre fé e ciência. Nós temos um problema para resolver. A gente senta, estuda, faz a pesquisa para tentar resolver esse problema que... Aparente problema, né? Aparente problema. Adão e Eva foram os primeiros homens biológicos ou foram outros tipos de primeiros homens de alguma coisa? Como é que a gente resolve isso? A gente senta e faz a pesquisa. Mas quem vai fazer isso? A ciência ou a fé? Não, nós.
nós pessoas, nós cientistas, nós cristãos, nós teólogos, vamos sentar e, ó, tá aqui na mesa, a biologia está falando isso aqui, a teologia está falando isso aqui, a corrente teológica que a gente está usando é essa aqui, a corrente biológica que a gente está trabalhando é essa aqui, e a gente tem esse problema central, como é que a gente vai solucionar esse problema? E a gente sempre resolve esse problema. Todo cientista cristão, e aí agora eu estou funilando mais, faz o seu trabalho com uma adoração a Deus. Os outros que não são cristãos, Deus se revela pela criação a eles. Ou seja, não tem conflito. Não tem conflito. Deus está de todas as formas como cientista. Francis Collins, falando naquele livro A Linguagem de Deus, ele fala bem assim, que o mesmo cientista que entra no laboratório para fazer pesquisa é o mesmo que vai à igreja adorar. Sim. Não tem como se separar. Não tem separação. Francis Schaeffer até mencionava isso, né? Que a gente tenta colocar como em caixinhas. Ó, hoje é sábado? Não, hoje eu não vou na igreja. Não, então hoje eu sou cientista, eu vou trabalhar com ciência. Hoje é domingo. Ah, não, hoje eu não vou trabalhar com ciência, hoje eu sou cristão. Segunda-feira, eu vou para o laboratório. Não, não tem isso. O trabalho que um cientista faz é o mesmo trabalho que você faz com uma adoração a Deus. Tá? Sempre é. Tudo para a glória de Deus. E aí, Ou Deus é adorado no trabalho, ou ele se revela no mesmo. ou ele se revela, ou os outros que não reconhecem isso, ele se Exato. revela, né? Nesse caso que a ciência revela, por exemplo, um veio do macaco. Não, mas na palestra da tarde eu acredito que vai chegar isso aí, né? Na parte da tarde a gente vai mostrar. É. Bom, a ciência, por exemplo, ela não afirma que o homem veio do macaco. Né? E isso é um dos mitos que surgiu lá no início do século XX, por Mas exemplo. eles que estão nas escolas. Vai ter que Aí é o ancestral óculos do do mundo. professor. Do professor. Aí é o óculos do professor. É me costa. Tem muitas questões, a gente não vai trabalhar com todas elas, mas por exemplo, essa questão, e tem professor que fala, ó, Deus não existe porque o homem veio daqui e tudo mais, e eu não preciso de Deus. A conclusão que ele está fazendo é através de uma cosmovisão. A cosmovisão que está colocando que Deus não existe porque o homem veio disso e tudo mais, é a posição dele, não é nem da biologia. Hawking, quando falava que Deus não existe, que eu não preciso de Deus, que a filosofia está morta, era a posição dele, não a posição da física. Tem muitos colegas meus que falam, a física fala isso. Aonde? Qual artigo? Qual página do livro? Do Hawking e tudo mais. Não, isso aqui é a ideia do Hawking, vai saber a ideia científica. A conta que ele fez isso, que ele provou que Deus não existe? Essa posição, só para finalizar, a gente vai tomar um café ali. A bibliografia que nós temos aqui, alguns livros, além daqueles da ABC2 que tem e tudo mais, que eu até utilizei aqui, que não são de parceria da ABC2, mas vocês podem ver bastantes coisas muito interessantes dele. É esse aqui, o Cientista de Batina, de Copérnico, pai do heliocentrismo, Lemaitre, pai do Big Bang. Esse aqui é um livro quando você olha os cientistas que tem ali, são cientistas católicos. É um livro muito interessante, que é onde o cara coloca, vamos dizer assim, o trabalho que aquele cientista fez dentro da igreja. O cara não sai da igreja. Ali dentro da igreja tem, por exemplo, o Mendel, que a gente vai mencionar um pouquinho na parte da tarde, que é o pai da genética, vamos colocar assim, que é dentro da biologia. Ele era também um padre, lá dentro da igreja. Professor, esse Copérnico é o mesmo Nicolau, né? Isso, é o mesmo Nicolau. O mesmo Nicolau Copérnico. Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, esse livro que é muito bom, excelente. É dois outros livros que eu estou mencionando, dá pra gente mencionar, além daqueles outros que eu já mencionei para vocês, que tem bastante coisa, tá? Tem meu contato, meu e-mail, se vocês quiserem tirar dúvidas. Isso aí me interessa. Pode me procurar lá, tá? Então a gente finaliza agora, a gente só vai tomar um café ali, comer alguma coisinha e o resto até o meio-dia e meia mais ou menos, a gente vai deixar livre para fazer perguntas. Desde que não seja alguma que eu vou responder já na parte da tarde, tá? Mas aí a gente pode conversar, discutir, tirar mais dúvidas, tá?